A pandemia afetou muitos aspectos da vivência social no país. Mais da metade dos lares brasileiros foi atingida pela insegurança alimentar. De acordo com a pesquisa Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação da Segurança Alimentar no Brasil, realizada por pesquisadores da UFMG, da UNB e da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, 15% das habitações do país enfrentam a falta de alimentos e a fome. A pesquisa apontou um agravamento das instabilidades socioeconômicas e o aumento das desigualdades alimentares. Agora pensa, 19 milhões de brasileiros vivem com fome. Metade de nós vive com fome. E devido à pandemia, o agravo foi muito maior, porque o desemprego foi maior. Então, são 116 milhões de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar no Brasil. É muito grave isso. A insegurança alimentar é quando uma pessoa não tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Nutricionistas relatam outras dificuldades enfrentadas pela população. Os preços dos alimentos, né, a inflação junto aos produtos da cesta básica, os alimentos básicos, tem aumentado bastante, né, sobretudo nos últimos meses. Né? E é lamentável que esses aumentos aconteçam justamente nos alimentos básicos, naqueles alimentos in natura e minimamente processados, que devem ser a base da nossa alimentação. Né? A base de uma alimentação saudável deve ser formada por alimentos in natura e minimamente processados. Né? Então, isso só nos leva, né, a uma piora ainda das práticas alimentares. Né? Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, somente em agosto deste ano, o preço médio da cesta básica aumentou em 14 cidades e diminuiu apenas em 4. Ao comparar agosto de 2020 com agosto de 2021, o preço do conjunto de alimentos subiu em todas as 17 capitais que fazem parte do levantamento. Tem muita diferença nos últimos tempos, né, nos preços dos produtos no supermercado, e principalmente no litro de óleo, no saco de arroz e no quilo de carne. O óleo está em torno de 10, 12 reais, o quilo de carne está em torno dos 40, e o saco de arroz está em torno de 25, 30. Os preços estão absurdos. O economista Fred Oliveira Rodrigues lista algumas das principais causas da inflação e do efeito que ela tem sobre o poder de compra dos trabalhadores neste cenário econômico instável. Além da oferta e da demanda, a desvalorização do real frente ao dólar, né, e o aumento das importações. Então, esses três fatores são os fatores que fomentam essa inflação dos produtos e serviços aqui, principalmente dos produtos, né, produtos agrícolas, que é o que a gente está tratando, né, os produtos agrícolas aqui no país. Então, os preços eles se tornam voláteis, né? Então, a gente tem uma inflação aí, o IPCA, que é um índice que mede a cesta de consumo de bens de consumo e serviços no país, a gente já tem aí um IPCA no acumulado de 10%, né, nos últimos 12 meses. Então, é uma alta muito grande. Né? Então, a gente vive aí picos de inflação que nós não víamos desde o início do Plano Real, em julho de 94. Tá? O aumento nos preços levou os consumidores a buscarem alternativas para substituir alguns alimentos por outros mais baratos. Esse é o caso da troca da carne pelo ovo. O nutricionista José Anael explica que essa é uma das facetas da insegurança alimentar, uma violação dos direitos constitucionais. Eles deveriam garantir e orientar a segurança nutricional da população. A partir do momento, né, que a família, que o indivíduo se vê obrigado, né, a mudar suas práticas alimentares, né, a redirecionar o seu padrão alimentar de alguma maneira em função da dificuldade de acesso aos alimentos, a gente já tem aí claramente, né, uma
um cenário de insegurança alimentar, né? Certamente. Então, isso que essas donas de casas referem já é um cenário de insegurança alimentar. A partir do momento que ela deseja, que o indivíduo deseja, né, fazer uma determinada prática alimentar e é obrigada a fazer o contrário, aí já está configurado, né, um não respeito, né, ao direito à alimentação que todos nós temos, né, que está posto na nossa Constituição Federal.